É da boca dos pequeninos que Ele extrai o perfeito louvor. Dá-nos coração como de criança, Senhor. Dá-nos coração como de criança. Queridos, antes de se assentar, se você trouxe tua Bíblia, abra ela em Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. Gostaria de agradecer o estudo do pastor José Pedro. Obrigado, querido. Deus abençoe. Do presbítero Marcos Paulo, que fez o convite. De toda a sua equipe está de parabéns, viu? Everton e Jason são nota 1000. Jesus Cristo disse: se vos amardes uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Eu encontrei discípulos de Jesus aqui nesse lugar. Amém? Lucas 10, verso 38 em diante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus pela tua palavra, Pai. Libera esse poder maravilhoso, revelador, libertador. Limpa-nos pela tua palavra, Senhor. Pode se assentar, querido, fica à vontade. Santo, 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 santo. Que noite gostosa. Meus irmãos, a palavra de Deus é algo tão lindo. O princípio do livro de João começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E declara que tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É incrível ver a ação do Espírito Santo, quando a terra, esta sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas, esperando uma ordem. Então Deus diz: haja luz, e algo começa a acontecer. Deus cria todas as coisas, e muitos cientistas vão tentar afirmar de que nós somos simplesmente uma evolução de algum animal. Os cientistas tendem a afirmar: cara, nós evoluímos do macaco. Quem já foi no zoológico, meu irmão? Eu já fui no zoológico. Eu vou te falar, a parte que eu mais gosto do zoológico é a parte dos macacos, porque realmente os caras são muito parecidos. Eles são divertidos. Eu fico horas olhando para os macacos, porque eles são figuras. Mas eu penso, cara, se os cientistas dizem que o homem veio dos macacos, o que é que esses caras estão fazendo aí? Onde é que eles erraram? Dá vontade de chegar para os caras e falar: amigo, vamos lá, acelera. A gente já está bem na frente de vocês, e vocês estão aí dentro dessa jaula. Vamos lá, fala comigo, vai. Tentam ensinar os macacos a fazer coisas até hoje, e eles são tão interessantes que eles até aprendem algumas. Mas eles nunca vão falar, cara. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós temos a palavra na nossa boca, amém? Nós temos a palavra na nossa boca, querido. Se Deus é um Deus, criador de todas as coisas, Ele nos fez filhos seus, a sua imagem e semelhança, nós temos que ser criativos também. E assim como Jesus, não fazer nada que nós não vimos o nosso Pai fazer. Amém? Copiá-lo. A palavra na tua boca tem poder. Mas para essa palavra ter um poder positivo e criador e edificante, algo que cumpra com o propósito seu e do reino dos céus, a palavra de Deus tem que estar em você em primeiro lugar.
A palavra em mim transforma a minha vida, para que a palavra que sai de mim transforme o lugar onde eu estou. Eu fui transformado para ser transformador onde eu estiver. Onde um filho de Deus está, a atmosfera desse lugar tem que mudar. Não por causa dele, mas por causa do que está dentro dele. É maravilhoso o que Jesus coloca dentro de mim, mas é muito mais maravilhoso quando o que Ele coloca dentro de mim sai de mim. Eu não perco o que eu tenho, essa porção só aumenta, porque é um princípio do reino, tudo aquilo que você reparte multiplica em você. Levante a sua mão e glorifica a Deus pela palavra que você tem acesso, amém? Você tem acesso à palavra de Deus, isso é fantástico. Nós lemos aqui um texto e dá para perceber por todo esse texto que Marta era a dona da casa. Marta hospedou Jesus e esta até tinha uma irmã que se chamava Maria. A casa era de Marta e esta tinha uma irmã chamada Maria. Marta estava andando de um lado para o outro, fazendo, servindo, preparando, porque ela queria honrar Jesus Cristo. Ela não estava errada, amém? Jesus nunca disse que a parte que Marta escolheu estava errada, Ele só disse que a de Maria era melhor. Maria, porém, quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Quem está diante dela não é simplesmente um mestre de Israel. Quem está diante dela não é simplesmente um profeta. Quem está diante dela não é um homem sábio com palavras inteligentes. Quem está diante dela é a própria palavra de Deus que se fez carne, cheio do Espírito Santo. E aquelas palavras de Jesus tinham, meu Deus do céu, imagina você naquele tempo vendo Ele falar, ouvindo Ele falar, vendo a boca dele se mexer, aquelas palavras atingindo o teu coração. Palavras tão poderosas que fizeram um pescador experiente ir pescar na hora que ninguém pesca. Falando, Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada apanhei, mas por causa da Tua palavra, eu vou. Pedro ficou tão viciado na palavra de Deus que quando Jesus vem andando sobre as águas e todos tiveram medo, inclusive ele fala, ok, esse fantasma que todo mundo está dizendo que é um fantasma, está dizendo que é o mestre, deixa eu saber se é ele mesmo. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, ou seja, libera uma palavra. Eu vi algo esses dias fantástico, cara. Pedro não simplesmente andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra que Deus deu. Jesus Cristo disse, vem, opa, esticou o tapete, Pedro começa a andar. Quando Jesus dizia as palavras difíceis, que muitos abandonavam, quem pode ouvir um discurso duro como esse? Come a minha carne, bebe o meu sangue. Jesus vira para os dois e diz, vocês não vão embora também? Pedro concorda que ele não entendeu nada, ele diz, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não são simplesmente palavras que dão esperança, são palavras que provocam vida em quem as ouve. A palavra de Deus está encarnada dentro daquela casa, se manifestando. Maria escolheu a melhor parte, jogada aos pés de Jesus. Ela não está preocupada em estar confortável, ela está preocupada em estar perto. Isso faz diferença, não? Às vezes para ficar confortável você fica um pouco distante. Quando você abre mão do seu conforto para chegar mais perto, você chega mais perto. E quanto mais perto você chega, mais você enxerga. E quanto mais você enxerga dele, mais perto você quer estar. E aí você já não sabe mais viver a outra distância. O que fascina Jesus Cristo, meu irmão, não são simplesmente atos de justiça ou demonstrações de zelo. O que fascina Jesus é uma igreja fascinada por Ele. É uma igreja que abre mão de qualquer coisa para ouvir Ele falar. É uma igreja que faz o possível e o impossível, tudo que tiver ao seu alcance para estar perto dEle, mais perto possível, ouvindo Ele falar. Aquela mulher está fascinada olhando Jesus falar. E Jesus está fascinado vendo ela fascinar. O relacionamento que Deus quer com seus filhos é de amor, querido.
Amor puro, amor ágape, amor sacrificial. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E é um mandamento: ama ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Disso depende toda a lei e os profetas. E quando você estiver bem cheio desse amor, será inevitável amar o próximo como a ti mesmo. Porque você está cheio de algo e essa é a natureza que vai sair de você. Ele é como um rio, ele flui. Santo. Santo é o teu nome. Eu entreguei minha vida para Jesus há 11 anos atrás. Eu acho interessante o jeito que o Senhor faz. Ele esperou eu realizar todos os meus sonhos de adolescente. Eu sonhei, como todo adolescente sonha. Um sonho é ser jogador de futebol, em jogar no Barcelona. Outro sonho isso e aquilo. Eu sonhei em ser cantor de uma banda de rock. E chegava a achar que era uma bênção o que eu tinha conseguido, porque a gente sabe que não é fácil alcançar esse lugar ao sol. E logo no meu primeiro CD minha banda estourou. Fez sucesso pelo Brasil inteiro em pouquíssimo tempo. Eu que era a ovelha negra da família, virei o cara mais lindo da família. Eu que era o bicho mais feio da escola, fiquei gato. Que não tinha muitos amigos, fiquei extremamente popular. Sabe, a coisa vira. Sonhos de adolescente, cara. Quem não quer ser popular, quem não quer ser bonito, quem não quer ser atraente, quem não quer ser o cara legal, quem não quer ser aquele que todo mundo quer ser amigo, quem não quer ser aquele que as meninas apontam e dão um sorrisinho, quem não quer ser aquilo. Eu nunca fui. E de repente eu virei. Eu não deixei de ser quem eu era. Mas eu realizei meus sonhos, eu comecei a investir nesses sonhos e seguir minha carreira. O interessante, pessimamente interessante, é que eu cantava o que eu vivia. Música para mim era um registro da minha vida. E eu cantava o que eu vivia. Numa loucura que eu cheguei a registrar em música coisas que você não conta para ninguém. Eu coloquei isso na boca dos jovens. E uma geração se identificou, porque o que eu fazia nada mais era do que ser o cronista de uma geração, de uma fase da vida. Então os adolescentes ouviam o que eu cantava e se identificavam, falaram: cara, essa é a minha vida. Só que existe um princípio naquilo que você canta: você atrai o que você adora. Eu creio em algo, querido: música é adoração. Amém? Toda ela. Porque ela foi criada por Deus, ela não foi criada pelos homens. Ela já existia no céu antes da terra ser formada. A música tem esse poder, ela atrai o que você adora. Se você ouve uma música depressiva, você fica deprimido. Se você ouve uma música que fala de violência, você fica irado. Se você ouve uma música de quem foi traído, você começa a desconfiar. E se você começa a cantar que Deus é santo e que toda a terra está cheia da sua glória, sabe o que acontece? É um princípio. Se eu não me engano, é o Salmo 115 que fala das imagens de escultura. Tem pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram. Tornem-se semelhantes a eles os que neles confiam. Deus quer que você o adore, meu irmão. Não porque Ele é vaidoso e precisa da tua adoração para Ele ser mais Deus do que Ele é. É para que você se torne mais parecido com Ele. É de glória em glória que nós somos transformados, e a glória está na presença. E a presença vem quando você o adora. Adoração não é simplesmente música, ela é centralizar Jesus. É um estilo de vida. Quando Ele é o centro, você é um adorador que adora em espírito e em verdade. Você é aquele que o Pai procura. Uma vez eu vi um pastor amigo meu falar algo lindo. Ele disse: se você quer encontrar Deus, se torne aquele quem Ele procura, o encontro vai ser muito mais fácil. Eu não sabia de nada disso, mas eu experimentava isso na minha carne, porque quanto mais eu cantava de drogas, mais drogas eu usava. Quanto mais eu cantava sobre sexo, mais sexo eu praticava. Quanto mais eu cantava de loucura, mais loucura eu tinha. E quanto mais eu tinha, mais eu cantava. E quanto mais eu cantava, mais eu tinha. E quanto mais eu tinha, mais eu cantava. E era um ciclo. O que sustenta tudo isso é uma indústria que ganha dinheiro na tua destruição
e uma estrutura espiritual das trevas de idolatria. Homem nenhum tem estrutura para ser adorado. Nós fomos feitos para dar adoração. Nós não fomos feitos para ser louvados, nós fomos feitos para dar louvor. Toda vez que você louva, adora e dirige isso para algo que não é Deus, algum espírito maligno se coloca ali para receber essa adoração. Então você, inevitavelmente, começa a ser usado pelas trevas, sem saber o que você está fazendo. Satanás, ele é legalista, mas ele é sujo. Ele não quer saber se você sabe o que você está fazendo. Ele vai te usar, vai chupar a laranja e vai cuspir o bagaço. No ano de 2000, eu comecei a entender que eu tinha virado um bagaço. Eu estava namorando já com a minha esposa, que vocês conheceram aqui. Ela era uma menina que eu conheci aos 15 anos de idade, quando ela tinha 15 anos de idade. E ela veio de uma família cristã que estava desviada. Ou seja, ela conhecia alguma coisa da palavra de Deus, ela sabia que Jesus Cristo era o Senhor e tudo, mas ela não via ninguém seguir a Jesus na casa dela, então ela não seguia também. A gente se conheceu, nos apaixonamos, mas ela morava numa cidade, eu morava em outra. Ela era muito nova, não tinha nem como namorar com ela. Isso foi em 94. Em 2000, ela já tinha conhecido as drogas, já tinha ido morar em Londres, já tinha quase casado com um traficante lá, enfim, ela estava arrebentada também. Ela largou tudo e foi morar comigo em São Paulo. Eu estava no auge da minha carreira. Eu estava muito pior do que eu era na época que ela me conheceu, e ela estava completamente arrebentada pelas drogas. Você junta um drogado com outro e a mistura é explosiva, fica muito pior os dois. Ainda mais tentando viver como um casal totalmente fora dos padrões daquele que estabeleceu o casamento. O casamento não é uma coisa da sociedade, é uma coisa de Deus. Amém? Foi Deus que disse lá em Gênesis: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne. O casamento é uma coisa de Deus. A sociedade tenta mudar o que é casamento. Querido, vai perguntar para quem inventou isso. Pergunta a opinião dele. Ele sabe para que serve. Ainda que você tenha boas intenções, você precisa da bênção do Senhor. E o que é isso? É honrar a Deus com o valor que você dá a Ele. E dizer: Pai, eu creio tanto em Ti que eu vou fazer do Teu jeito. Eu te amo tanto que eu vou fazer do Teu jeito para agradar o Teu coração, porque eu quero estar em sintonia com os céus. A gente não sabia o que era isso. A gente tentava ser um casal e não conseguia ser feliz, porque daquele jeito que a gente estava não tinha jeito. Nosso relacionamento entrou em crise. E eu entrei numa crise muito pior, porque eu comecei a descobrir que eu estava doente. Aquilo para mim foi um choque, porque eu jurava que eu era perfeito. Eu jurava que eu era intocável. Eu ouvi propaganda de drogas a vida inteira. Meus pais são médicos. Eu ouvi falar de drogas a vida inteira e eu usava todas e não acontecia nada de errado comigo. Então você pensa: eles são uns bobos, não conhecem nada disso. Você começa a achar que é intocável. Você começa a achar que para você não tem consequência, só acontece com os outros. Só que agora eu estava começando a manifestar sinais de uma enfermidade no meu corpo. Comecei a perder muito peso. Um belo dia eu encontrei um caroço debaixo do meu braço. Esse caroço doía demais, eu achei que era só uma ínguazinha. Daqui a pouco, obrigado querido. Daqui a pouco encontrei outro caroço, encontrei no outro braço, encontrei na virilha. Foi aparecendo caroço pelo meu corpo, eles foram aumentando de tamanho e se multiplicando. Eram umas bolotas enormes, doíam muito. Eu cutucava eles e dava para perceber que eles eram fundos para dentro do braço. E aquilo me deixou desesperado, porque por ser filho de médicos eu vi papo de doença a vida inteira. E de repente eu estava manifestando sinais de uma enfermidade que estava me matando. Eu estava tão covarde que eu não tinha nem força para fazer um exame e descobrir o que eu tinha. Eu pensava: se for uma viagem da minha cabeça, isso passa uma hora. E se não for, eu simplesmente morro no dia que eu morrer e pronto. Não queria viver em contato com a realidade. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? A verdade não se molda a você. Ela se manifesta a você e você que se molde a ela. A verdade te ama, por isso que ela te procura. Mas ela é dura, cara. E ela é dura porque ela te ama. Meu pastor sempre diz uma coisa: Deus te ama tanto para te deixar do jeito que você está. Ele te ama demais para te deixar como você está. É por isso que Ele te transforma.
Eu tinha perdido as esperanças e o nosso relacionamento estava completamente arrebentado. Foi nessa hora que Deus tocou o coração daquela menina. E ela se tocou: Deus tem um plano na minha vida e eu estou fugindo disso há tanto tempo. Ela tinha aceitado Jesus umas 200 vezes na vida e nunca tinha seguido a Cristo, porque ela achava que isso era coisa para velho, ou se nada desse certo na vida dela, aí ela dava o resto da vida dela para Jesus. Bom, eu acho que enfim ela estava se tocando que a vida dela estava um bagaço também, e ela decidiu seguir a Cristo. Ela começou a orar como muitas pessoas começam, fazendo uma barganha com Deus, né? Senhor, se o Senhor mudar a minha relação com o Rodolfo, eu nunca mais te largo. Só que essa busca dela fez ela encontrar alguém muito mais amoroso do que eu, muito mais paciente do que eu, muito mais desejável do que eu, que é o próprio Senhor. Ela começou a se apaixonar por Jesus. Quando ela viu, a oração dela mudou. Ela falou: Senhor, agora com Rodolfo ou sem Rodolfo, eu nunca mais te largo. É assim que Ele faz. Você chega perto, cuidado, se você chegar muito perto, você não consegue sair dali. Que bom. Ela tinha uma Bíblia que a pastora que tinha sido pastora dos pais dela lá em Caxias do Sul tinha dado para ela, e com o telefone. E glória a Deus pelos pastores que não mudam de telefone, porque ela ligou naquele número e a pastora atendeu. A pastora orou com ela e deu um escova nela, né? Tipo, não alisou não. Ela falou: minha querida, a última vez que eu te vi você estava horrível. Você vai morrer se você continuar desse jeito. Deus tem um plano na tua vida, você precisa de Jesus. Ela falou: o que é que eu faço? Tem horas que é bom a gente ouvir a verdade, né? Ela falou: o que eu faço? Eu vou te dar... Aí a pastora disse: eu vou te dar o telefone de uma pastora amiga minha em São Paulo. Eu confio, eu conheço. Ela vai te ajudar. E aí foi assim que ela conheceu uma pastora chamada Patrícia, lá em São Paulo, que tinha um grupo de intercessão, de irmãs do coque. E aquelas irmãs começaram a acompanhar a vida da Alexandra e orar por ela, e orar na madrugada. E toda vez que a gente brigava, ela ligava para as irmãs, e tudo agora era as irmãs, porque vou ligar para a irmã. E se a gente brigava, ela ligava para a irmã. Eu viajava, ela ligava para a irmã. A letra I da agenda do telefone estava enorme, porque era irmã Sandra, irmã Márcia, irmã Fran, irmã Isa, irmã Miriam, irmã. E assim ela foi sendo acompanhada. Era engraçado porque eu viajava para fazer os shows com a minha banda, e quando eu voltava, ela tinha ido passar o fim de semana na casa das irmãs, que eram todas da periferia lá em São Paulo. E ela voltava querendo pregar, ela achava que era pastora já, né? Ela voltava querendo me ensinar a Bíblia, e querendo me convencer, e queria me enfiar Jesus goela abaixo. Nem todo novo convertido faz isso, né? Acho que a gente fica tão apaixonado, a gente não sabe como falar, tipo, cara, é assim. Aí o outro fala uma coisa que você não tem argumento contra, aí você já quer enfiar Jesus goela abaixo. Pronto, vai, toma Jesus, cara. Melhor coisa que você faz. Mas, enfim... Ela voltava totalmente transformada. Ela estava num processo. Eu tentava sabotar a pregação dela. Eu chegava em casa, eu acendia um baseado e ela pregando. Aí eu passava o baseado para ela, ela pegava, continuava fumando e pregando. Ela estava num processo. Ela estava apaixonada por Jesus. Fazer o quê? Era uma maconheira apaixonada por Jesus. Estava num processo. Um belo dia ela chega com a notícia. A coisa foi ficando mais intensa. E ela chegou com a notícia: amor, as irmãs vão vir aí. Até então as irmãs era só no telefone. Pareciam personagens, eu nunca tinha visto. Era só de dentro do telefone. E ela ia para a casa dessas irmãs no fim de semana. Daqui a pouco ela diz: elas vão vir aí. Eu falei: quando? Ela: segunda-feira. Tá bom, né? Pensei: segunda-feira vou pegar o carro, vou para o Guarujá, vou pegar a onda, não vou ficar aqui. Tá louco, não quero saber de crente. Aí ela falou: não, é uma campanha. São 7 segunda-feira. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer 7 segunda-feira? Enfim. As irmãs vieram, eu fugi. Só voltei depois que elas foram embora. Foi uma bênção, elas oraram, profetizaram. Eu não entendia nada disso. A segunda-feira eu fugi de novo. A terceira segunda-feira fugi de novo. E na quarta segunda-feira, meus irmãos, adivinham o que aconteceu? Mas por que eu fiquei? Porque eu estava fumando, eu esqueci que elas vinham e fiquei. Ou seja, quando chegaram as irmãs, eu estava completamente chapado. E elas vieram e eu tinha o cabelo todo colorido, eu tinha largador na orelha, enfim, eu era o cão, né? As irmãs, tadinhas, se assustaram comigo, eu também me assustei com elas, eu nunca tinha visto.
Poxa, eram umas 5, todas assim pequenininhas, cabelinho grisalho, coquezinho todo bonitinho, Bíblia do lado, a bolsinha do outro, a paz do Senhor, irmão. E eu não entendia nada disso, falei, tudo bem, entra aí, boa tarde. Não sabia nem conversar. Foi engraçado porque assim, era uma cultura completamente diferente da minha. Olha como Deus faz, cara. Hoje em dia tem tantos ministérios voltados para jovens que são bênção, amém? A multiforme graça de Deus é isso, cara. Em Israel tinham 12 tribos, as 12 tinham costumes diferentes e adoravam o mesmo Deus. Eu podia ter sido alcançado por um ministério de gente tatuada que nem eu, doida, mas Deus colocou as irmãs do fogo lá dentro de casa. E elas chegaram todas educadas, a paz do Senhor, um copo d'água, sim, claro, aceito, né? Todas muito educadinhas. Pá. Vamos então louvar um hino. Pegaram a harpa, começaram a ler, hino 121. E eu não entendia nada disso, eu falei, como é que o nome da música é um número? Eu não entendia esse negócio. E as irmãs, e eu nunca tinha ouvido o hino da harpa, eu achei bonito, mas as irmãs eram desafinadas, e o hino da harpa parece que não acaba. Eu falei, não acaba esse hino, cara. Elas cantaram os 4. Aí depois falaram, vamos orar. Aí eu pensei, ufa, deve estar acabando, né? Eu não estava aguentando mais aquilo. Levantaram para orar, uma delas teve uma ideia. Falou, irmã, não é melhor a gente pegar aquela mesa e chegar para o lado? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, qual é o problema da mesa? Pensei que irmã folgada, já está mudando a minha sala de lugar. Pegaram a mesa, todas concordaram, é verdade, pegaram a mesa, puseram para o lado. Eu fiquei encostado na parede, olhando para a mesa, não entendendo qual era daquela mesa, encostada no canto. As irmãs começaram a orar, e eu não preciso explicar para vocês o que aconteceu. Amém? Na primeira sapatada que a irmã deu no chão, uma rajada de língua, eu tomei um susto tão forte. A maconha que eu tinha fumado passou o efeito na hora, deu um choque de adrenalina. Eu fiquei em pânico, meu coração acelerou. Eu fiquei com o coração acelerado, desesperado. Eu nunca tinha visto ninguém orando em línguas. Daqui a pouco as irmãs se transformaram. Os coques foram embora. Chinelinho por um lado, as irmãs voando, correndo pela casa. Eu falei, meu Deus, que elasticidade. Que energia. Fiquei em pânico. E a Alexandra só pensando, depois eu explico. Eu estava em pânico. Uma delas veio na minha direção que nem uma locomotiva. Chegou na minha frente e sem o menor Alisabel, sabe o Alisabel que a galera usava antigamente? E aquele menor tipo, oi querido, amado. Ela chegou direto assim com a voz de quem está cheio do Espírito. O irmão já aceitou Jesus? Desse jeito. Eu já estava morrendo de medo. A irmã ainda chega e dá uma dessa, tipo bop, chegou enquadrando. Eu falei, já? Tipo, medo. Aí a Alexandra estava do lado e falou, quando? Eu, não sei. A irmã falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Ela fez aquela oração comigo. Eu entreguei minha vida para o Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, reconhecendo que eu era um pecador, que Ele era Deus, meu Senhor e Salvador, e enfim. Ela deu glória a Deus, elas deram as mãos, oraram na sala e foram embora. Eu não entendi nada. Eu pensava, crente só pensa em dinheiro. Elas não me pediram um centavo, eu não estou entendendo nada. Essa é minha esposa. Estou falando de você, amor. E aí, elas saíram lá de casa e adivinham o que aconteceu? Caiu um raio e eu virei crente. Não, querido, é um processo. Elas foram embora, eu dei glória a Deus que elas tinham ido embora. Eu acendi um baseado enorme, eu imitei elas pulando no meio da sala. Só que existe uma coisa que já tinha acontecido, que a gente não consegue enxergar. O meu nome tinha sido escrito no livro da vida. Porque Jesus morreu por isso. Ele me ama mais do que a minha ignorância. O amor dele encobre a multidão dos nossos pecados. É maior. Se eu sou Deus, eu não aceito essa oração. Ainda bem que eu não sou. Ele é misericordioso demais. A prova disso é que na semana seguinte elas voltaram e trouxeram uma amiga delas. As irmãs conhecem que existe sempre a hierarquia, né? Tem a irmã das irmãs, né? A irmã para a qual as irmãs pedem oração. Elas trouxeram essa. E era uma mulher de Deus. É até hoje.
cheia do Espírito Santo e cheia da autoridade. Ela chegou meio Marta lá em casa, tipo assim, ó, vamos ler o texto tal, vamos cantar o hino tal, e quem vai cantar é aquela irmã ali, porque o manto está com ela. Já chegou mandando. E mesa para o lado, e as irmãs entraram no replé, e tudo bem. Fogo caiu, eu já estava tranquilo, eu já não estava mais com medo. Eu falei, não, elas são assim, nem me assustei. Fiquei de boa ali no meu canto, encostado na parede, fingindo que estava orando enquanto elas corriam. E essa veio na minha direção. E eu pensei, toda vez vai ser isso, tudo bem, alguém vai vir orar por mim. Então, tudo bem, foi normal, fiquei lá paradinho. Ela veio, botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Ficou orando em línguas. Abaixou a mão até a minha barriga e continuou orando em línguas. Daqui a pouco ela abriu os olhos e falou assim, sem drama. Essas palavras ela me disse: irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E você pode glorificar a Deus com tudo que você tem. Naquela hora minhas pernas começaram a tremer, porque eu falei, uau, quem é essa mulher, cara? Melhor, quem é esse Jesus? Né? Porque ela está só dando um recado. Ela está dizendo, Ele está mandando ela me dizer. Ou seja, ela está ouvindo Ele falar. Quão perto ela chegou dele? Para ela ouvir Ele falar algo tão específico. Ele está mandando te dizer que está te curando de um câncer no estômago, para que você saiba que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Queridos, para resumir, eu tinha um avô que tinha morrido de câncer de estômago, 2 tios que tinham morrido de câncer de estômago, 2 tias, filhas desse avô que tinham arrancado um seio por causa de câncer. Eu tinha uma dor de estômago há mais de 2 anos. Eu estava perdendo peso há muito tempo e há mais ou menos uns 8, 9 meses eu estava cheio daqueles caroços espalhados pelo corpo. Eu comecei a ligar uma coisa na outra e falar, cara, faz todo sentido. Só que até então, tudo bem, né? Ele me ama, Ele está me curando, ok. Deus opera além do teu controle, porque Ele está no controle. Não adianta Marta querer dar uma ordem para Jesus. Ô Jesus, não te importa que ela fique aí chapada na tua presença e eu fique sozinha? Dá uma ordem para ela. Jesus falou, Muito pouco é necessário, Marta. Aliás, uma coisa só. Repete comigo, uma coisa só. E ela escolheu a boa parte, não lhe será tirada, amém? Aquela mulher me deu aquele recado. E o que aconteceu depois daquilo? Naquela tarde meu estômago parou de doer. Em 3 dias todos os caroços que eu tinha no corpo desapareceram. A partir daquele dia eu comecei a engordar. Em mais ou menos 3 a 4 meses eu ganhei 19 quilos. Querido, eu não precisava de mais nada para saber que Deus é Deus. Mas eu precisava conhecer Ele. Porque eu tinha conhecido um toque. Eu tinha conhecido uma experiência. Uma experiência que me chamou a atenção. É um sinal, Deus manifesta sinal, Ele é Deus de sinais e maravilhas. E os sinais servem para te apontar uma direção. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais acontecem no caminho para te falar que você está no caminho certo, ou para te falar, você está no caminho errado. É como uma placa na estrada, aquelas placas que tem uma seta assim, elas estão dizendo, tem uma curva fechada à direita. Se você ignora o sinal, você vai perceber que na frente o sinal estava falando a verdade, e você vai perceber isso arrebentando sua cara no muro. Se você dá valor para o que o sinal está te falando, você freia o carro, você vira o volante e você prossegue no caminho que o sinal te indicou. O sinal não tem o poder de frear o seu carro, ele não tem o poder de virar o volante do seu carro, ele só tem o poder de te avisar. Aquele sinal chamou a minha atenção para o céu, e a partir dali eu comecei a querer conhecer Jesus. Onde Ele está? Ele está na palavra, Ele está na presença. Onde é que Ele está sendo cultuado? As irmãs me levavam, agora eu estava andando com as irmãs. Era para cima e para baixo, ia no culto, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu fazia show. Mas acontece que toda vez que eu entrava naquele lugar, igreja simples da periferia,
A palavra de Deus parece que era direta para mim, parece que não tinha nada além de mim naquele lugar, parece que só tinha eu ali. E eu chorava, e eu sentia o amor de Deus fluindo, e aquilo entrava dentro de mim, e eu ia sendo transformado. E sabe, nenhuma daquelas mulheres me mandou parar de usar droga, nenhuma delas me mandou parar de fazer nada. Inclusive as igrejas mais do estreito que eu ia, porque todas aquelas irmãs eram daquelas igrejas, tinha igreja que era homem de um lado, mulher do outro, igrejinha minúscula, e a gente ia. E minha mulher tinha o cabelo vermelho, toda doida, e eu todo tatuado, e a gente ia, assustava os irmãos tudo. Sabe o que os pastores falavam para mim, cara? Você acha que eles olhavam para minhas roupas? Eu me lembro do pastor Nivaldo, ele dizia assim para mim: filho, você é bem-vindo nesse lugar, a obra na sua vida, quem vai fazer é o Espírito Santo, continua. Era essa a palavra que Deus falava através daqueles homens e mulheres de Deus. Continua, permanece, 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 permanece. Hoje eu vi um Twitter do meu pastor que dizia assim: para você subir no monte do Senhor, você tem que buscar. Para você permanecer, você tem que renunciar. Isso é uma verdade, porque agora eu saía dos cultos feliz da vida. Eu me lembro de um culto especial, eu estava chorando, eu cheguei no carro, peguei a carteira de cigarro, acendi o cigarro chorando, dando glória a Deus. Eu olhava para aquele cigarro e falava: cara, não tem nada a ver. Isso não tem mais nada a ver. Eu parei de usar droga, sabe como? Fumando um baseado e tentando ler a Bíblia ao mesmo tempo. E eu não conseguia ler a Bíblia. E era o último baseado que eu tinha. Eu tinha acabado de noivar. Um mês depois, a gente botou uma aliança no dedo e falou: estamos noivos, vamos casar, que as irmãs mandaram. As irmãs não mandaram, elas falaram: filho, olha, você não acha? E cara, eu estava tão apaixonado por Jesus, eu comecei a ver que mulher maravilhosa que eu tinha dentro de casa. Eu falei: cara, é isso mesmo, eu vou casar. Eu comprei as alianças, enfiei no dedo, não sabia nada de noivar. Eu noivei mesmo, vai, toma aí, bota uma aliança no dedo e vamos. Inocente, sabe? Mas Deus se move pela intenção do teu coração, cara. É pela motivação do teu coração. Já estou terminando, tá? Eu não vou tomar o tempo, vai ter um pregador que vai trazer uma palavra forte para a tua vida. Eu sei que eu parei de fumar maconha pensando no baseado, que ele era o último que eu tinha. Eu tentava ler a Bíblia e não entendia nada da Bíblia e fumava o baseado. E quando eu vi que ele era o último, eu falei: quer saber? É o último, é o último, é o último, é o último. Parei de fumar, fumando. E a primeira coisa que eu fiz quando joguei a bituca no cinzeiro foi ligar para a casa da mãe da Ali. Ela estava lá, eu estava no hotel. E eu liguei: amor, era tarde da noite, com aquela voz que acabou de fumar: amor. Ela disse: oi, querido. Eu falei: tenho uma notícia para te dar. O quê? Parei de fumar. Foi desse jeito, ela está aqui. E eu nunca mais botei um baseado na boca. Esse é o Deus que liberta, você chega perto dele, cara. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus vai limpando a gente. E sabe o que? Essas palavras proféticas que eu recebi, claro, de tanto contar testemunho, eu não esqueço delas nunca, mas de tanto repetir elas, isso se torna vida dentro da gente. A pessoa que mais precisa ouvir o teu testemunho, meu irmão, é você. Para você se lembrar de onde Ele te tirou. Para você se lembrar de como Ele te amou. E para você se lembrar que não dá para você parar onde você está, cara. Tem água no tornozelo, tem água no joelho, tem água nos lombos e tem um rio que você não pode mais pôr o pé no chão. Tem níveis e níveis. A fé que me trouxe até aqui não é a mesma fé que me leva ali para frente. Eu preciso buscar o renovo do Senhor dia após dia. É a presença dEle. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é a porção de Jesus de cada dia. Eu preciso disso todos os dias. E Ele é a palavra, Ele é o pão que desceu do céu. Querido, você precisa disso. Depois de todos esses sinais, eu me vi diante de uma bifurcação na minha vida. Eu estava completamente apaixonado por Jesus e detestando completamente a vida que eu tinha que manter. Eu falei: cara, eu não quero mais ser uma fonte que jorra duas águas diferentes. Eu quero cantar minha verdade. Isso permaneceu dentro de mim. A única coisa que permaneceu na minha música é isso: eu continuo cantando o que eu vivo. Só que eu não vivia mais aquilo. Eu precisava cantar o que eu vivia agora. Eu larguei a banda quando ela estava no auge e todo mundo me odiou. E eu nunca tinha experimentado isso. Meus pais, meus familiares achando que eu estava louco, meus amigos me abandonando, meus companheiros virando inimigos e os fãs que me amavam me odiando.
E a mídia que me paparicava me criticando. Poxa, parece que a gente ficou só, eu e a Ali. Só que nessas horas tem um versículo que eu repito ele onde eu vou. Quando Jesus, dando o sermão das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo fizerem todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão, porque assim eles fizeram com os profetas que vieram antes. A palavra de Deus me confortava. Você percebe que a palavra ela está em tudo? Ela vai dando o caminho. Ela não volta vazia. Deus não vai contra a sua palavra. O que Ele liberou, Ele faz. E Ele não vai fazer nada se Ele não avisar antes seus servos os profetas. Então Deus nos prepara. Qual é o meu papel quando eu recebo a palavra? A palavra tem que me posicionar para algo que Deus vai fazer. Ele não vai fazer nada sem revelar os seus servos aos profetas. Foi revelado. Busca a palavra, guarda ela no teu coração, porque assim o teu amor por Jesus vai ser reconhecido no céu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Isso fala da presença manifesta de Jesus. Você vive num tempo muito interessante. Eu me dirijo aos jovens, eu acho que todos são aqui. Tem jovens de cabeça branca, querido? Se você está nesse tempo, você é jovem. Você crê nisso? Eu creio. Jesus olha para os irmãos que já estão com a idade mais avançada, sabe o que Ele vê? Filhos e filhas. Nós vemos anciãos, Ele vê filhos. O que é 80, 90 anos perto de uma eternidade? Nada. Se você está vivo, você tem um papel nessa geração. Você é um sinal. Você é uma luz nesse mundo. Não pode se apagar o que está em você. Você é como uma cidade edificada sobre um monte. Essa luz tem que resplandecer, o mundo tem que ver as tuas boas obras e dar glória a Deus que está no céu. Você já pensou o que significa isso? Quando alguém diz, glória a Deus pela sua vida. É tão comum, né? Poxa, irmão, glória a Deus pela tua vida. Valeu por estar trazendo um copo d'água para mim. Glória a Deus pela tua vida. Pensa, alguém está dando glória a Deus pela sua vida. É porque você é luz. Eu queria fazer uma oração para terminar. Pode ser? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai Celestial, que dias maravilhosos que o Senhor preparou para nós. Onde nós podemos entrar na Tua presença, Te adorar, falar do Teu nome e saber que o Teu Espírito está aqui enchendo o nosso coração cada vez com mais paixão por Ti. Eu oro para que o Senhor desperte fascinação no coração desses jovens pela Tua presença. Uma igreja fascinada por Ti. Eu oro para que o Senhor desperte um fogo dentro de cada coração, capaz de queimar tudo que não presta e de iluminar completamente essa casa. Usa, Senhor, desde o mais novo ao mais velho. Usa-os para louvor e honra e glória do Teu nome. Eu Te peço que o Senhor manifeste, Senhor, a Tua presença àqueles a quem o Senhor ama. Presenteia-nos com esse pão, Senhor. Presenteia-nos com a Tua palavra. Viva, eficaz. É a porção que nós precisamos. Que nesse congresso, que nesses dias, o Senhor esteja edificando cada vez mais os Teus filhos e filhas. E que eles saiam daqui cheios de compaixão por aqueles que o Senhor quer alcançar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá salva de palmas a Jesus. Queridos,